Dentro de você, existe um lado que talvez você evite olhar, o seu lado sombra. Olá, desperto! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui vamos juntos despertar para a verdadeira essência da vida e expandir nossa consciência espiritual. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo dessa jornada de autoconhecimento e evolução. Vamos seguir juntos nesse caminho de luz e transformação. O que é o lado sombra? Você já parou para pensar nisso? O termo foi popularizado pelo psicólogo Carl Jung, que dizia que todos nós temos algo dentro de nós que preferimos não ver. Algo que, por mais que tentemos, nunca conseguimos esconder completamente. Sabe aquela raiva que você não admite ter? Ou aquele medo que você finge que não sente? Pois é, tudo isso faz parte da nossa sombra. O lado sombra é basicamente tudo aquilo que evitamos ver em nós mesmos. Sentimentos, comportamentos, medos, fraquezas. São as partes que consideramos erradas ou feias e que preferimos deixar no fundo do inconsciente. E por mais que tentemos negar ou esconder, elas não desaparecem. Elas ficam lá, quietinhas, esperando a hora certa de se manifestar. Agora, você deve estar se perguntando, de onde vem essa sombra? A resposta é simples, ela vem de tudo o que vivemos, das experiências que passamos e das mensagens que recebemos ao longo da vida. Desde crianças, somos bombardeados por aquilo que é considerado bom ou ruim. Se você foi ensinado que não se deve sentir raiva, vergonha ou medo, o que acontece? Essas emoções começam a ser reprimidas, empurradas para longe da sua consciência, até que, em algum momento, se tornam parte da sua sombra. Elas não somem. Elas ficam guardadas lá, à espera do momento de se manifestar. E não pense que a sombra é algo exclusivo de quem teve uma infância difícil. A sombra é algo que todos nós temos, porque todos nós somos influenciados por uma sociedade que impõe padrões. Mesmo que você tenha crescido em um ambiente cheio de amor, a pressão para ser perfeito e aceito vai sim formar a sua sombra. Talvez você nunca tenha falado sobre suas inseguranças ou medos, porque a sociedade te ensinou que não se deve fazer isso. E é aí que ela se forma, na tentativa de ser algo que não somos. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos práticos da vida real, para você entender melhor o que é o lado sombra. Vamos começar com medo. Todo mundo sente medo, certo? Mas o que acontece quando o medo não é aceito? Ele se torna uma sombra. Imagina que você tem um grande medo de falhar, mas ao invés de admitir isso para si mesmo, você finge estar sempre no controle, mostrando uma confiança que não existe. O medo não desaparece. Ele fica ali, esperando uma oportunidade de se mostrar. E quando você menos espera, esse medo vai aparecer em forma de procrastinação ou até em bloqueios que te impedem de seguir em frente. E a raiva, então? Quem nunca sentiu raiva e se sentiu culpado por isso? A sociedade nos ensina a ser calmos e equilibrados, a não expressar raiva. Mas a raiva é uma emoção natural, não é algo errado. Só que, quando não a aceitamos, ela vai direto para a nossa sombra. E o pior, ela pode se manifestar de formas bem perigosas. Você pode se pegar explodindo em momentos em que não faria sentido ou acumulando rancor das pessoas. A raiva que você não aceita vai tomar conta de você de um jeito que você nem imagina. E o que falar da inveja? Essa então é difícil de admitir, não é? Quem nunca olhou para alguém e pensou: por que ela tem isso e eu não? A inveja é algo comum, mas ninguém gosta de admitir que sente. E quando você tenta ignorá-la ou não aceitar esse sentimento, ela vai direto para a sombra. O problema é que, quando você não encara a inveja de frente, ela começa a corroer a sua autoestima, te fazendo sentir inferior o tempo todo e insatisfeito com a sua própria vida. Por fim, quero falar sobre o orgulho.
Esse é um dos aspectos mais traiçoeiros da sombra. A sociedade nos ensina a ser fortes, a nunca mostrar fraqueza. O orgulho vai se formando quando você começa a esconder suas vulnerabilidades, para parecer perfeito o tempo todo. Mas esse orgulho cria uma barreira entre você e as pessoas. Ele te impede de ser autêntico, de ser quem você realmente é. Quando você não aceita suas fragilidades, cria uma fachada que te afasta do mundo e das pessoas ao seu redor. Agora, você deve estar se perguntando: por que é tão importante reconhecer minha sombra? A resposta é simples, e eu vou te explicar com todas as letras. Quando você ignora essas partes de você, você perde o controle sobre elas. Elas começam a dominar sua vida de forma inconsciente, fazendo com que você tome decisões sem entender o motivo, agindo de formas que depois se arrepende. Quando você reconhece sua sombra, você começa a se tornar uma pessoa mais completa, mais autêntica. Você para de esconder os seus medos e fraquezas e começa a aceitá-los como parte de quem você é. E é aí que está a verdadeira liberdade. Só quando você aceita as partes feias de si mesmo é que você começa a se libertar da necessidade de agradar os outros, de ser algo que não é. Então fica a pergunta: o que você está escondendo de si mesmo? O que você tenta evitar? O que está aí dentro de você esperando para ser reconhecido? Eu sei que é difícil olhar para essa parte de nós, mas é exatamente aí que está o poder de transformação. E eu quero te convidar a começar esse processo de autoconhecimento. Não precisa ser agora, nem de uma vez, mas comece a pensar: quais são os meus medos, minhas inseguranças, minha raiva, minha inveja? Reconhecer isso é o primeiro passo para viver uma vida mais plena e verdadeira. Agora, vamos aprofundar ainda mais nesse assunto tão importante para o nosso autoconhecimento, a nossa evolução pessoal e a melhoria dos nossos relacionamentos. O lado sombra. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para entender como esse lado oculto da nossa psique impacta profundamente as nossas vidas, sem que muitas vezes tenhamos consciência disso. E o mais interessante: quando você começa a perceber como a sombra age, você pode tomar as rédeas da sua vida de uma maneira muito mais poderosa e consciente. Fica comigo, porque o que eu vou te contar aqui pode ser a chave para você finalmente deixar de ser refém de suas próprias emoções e comportamentos. Imagina que ao longo da vida você foi ensinada a ser uma pessoa boa, educada, equilibrada. Você cresceu acreditando que determinadas emoções não eram aceitáveis, como raiva, inveja, medo ou até mesmo a insegurança. O que você fez com isso? Começou a esconder esses sentimentos, a evitar mostrar certas partes de si mesma, porque de algum modo aprendeu que elas eram erradas. O que você talvez não saiba é que ao fazer isso, você criou algo chamado lado sombra. Esse conceito, que vem da psicologia de Carl Jung, nos mostra que as emoções e comportamentos que consideramos inaceitáveis, quando não são processados de forma saudável, acabam se escondendo no nosso inconsciente, influenciando nossas ações e decisões de maneiras que não conseguimos enxergar. Agora, vamos colocar tudo isso no contexto da vida real. Imagine o seguinte: você é uma pessoa adulta, trabalha, tem responsabilidades, se esforça para ser bem-sucedida, mas, em algum momento, se vê paralisada por uma sensação de medo que não consegue explicar. Ou então, está no meio de uma discussão com alguém importante para você e, sem querer, explode em raiva, mas não sabe de onde veio aquilo. Esses comportamentos e emoções não surgem do nada. Eles têm raízes na sua sombra. E quando você não dá atenção a isso, não entende o que está acontecendo, esses sentimentos vão se acumulando e controlando sua vida sem que você perceba. Agora, vamos falar sobre o impacto dessa sombra na sua vida. O primeiro impacto, e talvez o mais visível, é nas suas ações diárias.
Quando você não lida com suas emoções e sentimentos reprimidos, eles acabam se manifestando de formas inesperadas. Talvez você seja alguém que vive procrastinando, mesmo sabendo que precisa se organizar melhor. Ou quem sabe, você tem dificuldade de assumir responsabilidades, mesmo sendo perfeitamente capaz disso. Muitas dessas atitudes têm uma ligação direta com o medo ou insegurança que você não permitiu que surgissem em sua vida. Por exemplo, se você tem medo de falhar, você vai evitar agir de qualquer maneira que possa te expor ao risco de falhar. Isso, no entanto, faz você perder oportunidades e, ao mesmo tempo, fortalece a sua sombra, pois o medo de falhar continua ali, controlando suas escolhas. Vamos pegar um exemplo simples, mas bem cotidiano. Você é uma pessoa que tem uma tendência a ficar muito irritada no trânsito. Toda vez que alguém te ultrapassa de forma agressiva, você perde a paciência e começa a gritar, xingar e se estressar. O que você talvez não perceba é que essa raiva, que aparentemente surge por uma razão externa, pode ser a manifestação de algo muito mais profundo dentro de você. Talvez você tenha dificuldades em lidar com situações de frustração ou controle, ou talvez esse comportamento seja resultado de uma sensação de impotência que você carrega, mas não quer encarar. Isso é a sombra em ação. Você se vê reagindo de forma intensa, sem entender direito por quê. E esse tipo de reação pode prejudicar seu bem-estar, seu relacionamento com os outros e até a sua saúde mental e física. E o impacto da sombra não para por aí. Ela se infiltra também nas relações interpessoais. Vamos pegar um exemplo de um relacionamento amoroso. Imagina que você está em um relacionamento e, de repente, começa a sentir uma raiva inexplicável do seu parceiro, sem motivo aparente. Você começa a se sentir distante, incomodada, até mesmo crítica, mas não sabe explicar de onde vem esse sentimento. O que você talvez não esteja percebendo é que essa raiva não é simplesmente sobre o comportamento dele, mas é algo que está dentro de você, algo que você não aceitou ou não quer olhar e que agora está projetando nele. Esse é um dos conceitos mais profundos e reveladores sobre o lado sombra, a projeção. Projeção acontece quando, em vez de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas próprias dificuldades ou imperfeições, a gente as coloca nos outros. Você sente raiva de seu parceiro, mas, na verdade, essa raiva pode estar mais relacionada à sua própria frustração com a sua vida, com suas expectativas não atendidas ou com suas próprias inseguranças. A projeção acontece o tempo todo. Não apenas em relacionamentos amorosos, mas também no trabalho, com amigos e até com familiares. A razão pela qual você vê certas qualidades nos outros que te incomodam tanto é porque, no fundo, você não está aceitando essas mesmas qualidades em você mesma. Vou te dar mais um exemplo. Você pode ser alguém que está constantemente se comparando aos outros, sentindo inveja das conquistas dos outros. Mas, na verdade, a inveja que você sente nada mais é do que um reflexo das suas próprias inseguranças. Talvez você tenha uma crença interna de que não é capaz de alcançar o que a outra pessoa conquistou. Ou talvez a sombra esteja te dizendo que você tem medo de não ser boa o suficiente. Quando você olha para o outro com inveja, você não está realmente vendo a pessoa. Você está vendo a parte de você mesma que ainda não foi curada e que se sente incapaz. A questão é que, ao ignorar ou reprimir a sua sombra, você cria um ciclo vicioso de desconexão. Você se desconecta de quem você realmente é, de suas verdadeiras emoções e sentimentos, e passa a viver uma vida em que, inconscientemente, está sempre fugindo das partes de si mesma que precisa integrar. Isso leva a uma série de dificuldades, tanto no nível emocional quanto no nível comportamental, como, por exemplo, dificuldade em lidar com críticas. Se você tem uma sombra que está relacionada à insegurança ou à autoestima baixa, qualquer crítica, mesmo que construtiva, vai te afetar de forma muito negativa.
Você vai reagir de forma defensiva ou até agressiva, sem perceber que a crítica é uma oportunidade de crescimento. Mas você não consegue ver isso porque a sua sombra impede que você lide com a dor de se sentir inadequada. Agora, a grande questão é: como podemos lidar com a sombra? Primeiro, você precisa entender que a sombra não vai desaparecer por mais que você tente ignorá-la. O primeiro passo é dar o reconhecimento que ela merece. Ao invés de ficar tentando esconder seus sentimentos ou emoções, comece a observá-los com mais atenção. Sente raiva? Pergunte a si mesma de onde ela vem. Sente inveja? Olhe para dentro de si e veja por que isso está acontecendo. Ao fazer isso, você começa a entender os motivos mais profundos de suas reações e comportamentos. Por exemplo, imagine que você começa a perceber que sente inveja de uma amiga que está sempre bem-sucedida e feliz. Ao invés de ignorar esse sentimento e se sentir culpada por senti-lo, olhe para dentro e pergunte: por que eu estou sentindo isso? O que essa inveja diz sobre mim? Será que tenho medo de não ser capaz? Será que preciso trabalhar mais minha autoestima? Esse processo de autoanálise é essencial para integrar a sombra, porque, ao entender de onde ela vem, você pode fazer as pazes com ela e, aos poucos, mudar a forma como reage diante dos desafios da vida. Outra estratégia poderosa para lidar com a sombra é a autocompaixão. Muitas vezes, o que nos impede de olhar para nossa sombra é o medo de sermos cruéis conosco, de nos julgarmos por sermos imperfeitos. Mas a verdade é que todos nós temos uma sombra. Todos nós temos partes de nós que preferimos esconder. A chave está em aceitar essas partes e tratá-las com gentileza. Como você trataria uma amiga que estivesse passando por uma dificuldade? Ao invés de se criticar, aprenda a se abraçar, a ser paciente com você mesma enquanto trabalha essas questões internas. Entender a sua sombra é um processo contínuo e, acredite, ele vai te proporcionar uma liberdade e paz que você nunca imaginou que seria possível. Você vai começar a perceber que, ao integrar sua sombra, suas reações, decisões e, principalmente, seus relacionamentos vão melhorar drasticamente. Você vai parar de se projetar nos outros e começar a se conectar de forma mais autêntica com as pessoas ao seu redor. Chegamos à parte mais importante de todo esse processo: trabalhando e integrando o seu lado sombra. Agora que você já sabe o que é a sombra e como ela afeta as suas emoções, ações e relacionamentos, a grande questão é: como você pode começar a integrar essas partes escondidas de si mesma de uma maneira saudável e transformadora? Não vou mentir, integrar o lado sombra é um processo desafiador, mas é também uma das jornadas mais poderosas que você pode fazer na vida. E aqui eu vou te guiar pelos melhores métodos para integrar esse lado oculto, para que você possa alcançar um equilíbrio emocional duradouro e uma autenticidade verdadeira. Vamos juntas. Primeiro, você precisa entender que integrar a sombra não significa apagá-la ou eliminar as partes de você mesma que você não gosta. Não, a integração é justamente o oposto. Trata-se de abraçar e aceitar essas partes escondidas, dando a elas o espaço que merecem para se expressarem de maneira saudável. Essa aceitação pode ser difícil no começo, porque muitas vezes estamos tão acostumadas a esconder ou negar nossa sombra que não sabemos como lidar com ela quando ela aparece. Mas o segredo está em aprender a conviver com ela. E ao fazer isso, nos tornamos pessoas mais fortes, autênticas e equilibradas. Vamos falar sobre alguns dos métodos mais eficazes para começar a trabalhar a sua sombra. O primeiro é a autorreflexão. A autorreflexão é, basicamente, o ato de parar para olhar para dentro de si mesma e observar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos com honestidade. Isso exige coragem, porque você vai começar a perceber coisas que talvez não quisesse ver.
Mas a autorreflexão também é libertadora, porque te dá a oportunidade de reconhecer os padrões que estão te controlando. E ao reconhecer esses padrões, você pode começar a transformá-los. Eu sei que muitas vezes você tem aquela sensação de que algo não está bem, mas não consegue identificar exatamente o que é. É como se estivesse em uma névoa, sem saber onde está indo. Esse é o momento em que a autorreflexão entra em cena. Dedique um tempo do seu dia para observar como você reage em determinadas situações. Por exemplo, no trabalho, como você reage quando alguém te critica, e nos seus relacionamentos pessoais, como você reage quando algo não sai do jeito que você queria. Quais são os padrões de comportamento que você nota em si mesma? Quais sentimentos surgem quando você não consegue controlar uma situação? Escrever em um diário pode ser uma excelente ferramenta para a autorreflexão. Você pode simplesmente sentar e escrever sobre o que sentiu no seu dia, sobre suas reações emocionais e comportamentais, sobre os desafios que enfrentou. Ao colocar seus pensamentos no papel, você começa a dar forma ao que está confuso dentro de você. Com o tempo, você vai começar a perceber como esses sentimentos e comportamentos surgem em determinadas situações. E aí começa o processo de autoconhecimento. A cada nova descoberta, você vai se aproximando de uma versão mais íntegra e consciente de si mesma. Outro método extremamente eficaz para integrar a sombra é a terapia. A terapia é um espaço seguro onde você pode explorar suas emoções mais profundas sem julgamento. Durante o processo terapêutico, você tem a oportunidade de conversar sobre seus medos, inseguranças, raivas e sentimentos de inadequação com alguém que pode te ajudar a enxergar esses aspectos sob uma nova perspectiva. Um terapeuta treinado pode ajudá-la a identificar padrões de comportamento que vêm da sua sombra, a entender as causas desses comportamentos e, mais importante, a trabalhar em formas saudáveis de lidar com essas emoções. Por exemplo, imagine que você tem medo de se expor e, por isso, evita se colocar em situações que exigem que você se mostre vulnerável. Isso pode ser uma consequência de uma parte da sua sombra que tem medo de ser julgada ou rejeitada. Um terapeuta pode te ajudar a explorar essa crença e a desenvolver novas formas de lidar com o medo, permitindo que você comece a agir de maneira mais autêntica e confiante. A terapia também é uma ferramenta poderosa, porque pode ajudá-la a trabalhar questões mais profundas, muitas vezes ligadas à infância ou a experiências passadas. Essas experiências. Agora, um método que você talvez não tenha considerado ainda, mas que tem um impacto profundo, é a meditação. A meditação não é apenas uma prática de relaxamento. Ela é também uma ferramenta poderosa para integrar a sombra, pois ela ajuda você a desenvolver a consciência necessária para observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Durante a meditação, você aprende a observar a sua mente e a sentir o que está acontecendo em seu corpo, sem tentar mudar nada. Isso cria um espaço interno onde você pode começar a se familiarizar com a sua sombra e a lidar com ela de forma mais tranquila. Meditar regularmente também ajuda a reduzir a resistência ao sofrimento e à dor emocional. Quando você pratica a meditação, você começa a perceber que os sentimentos de raiva, medo ou tristeza são apenas emoções passageiras e não algo para se esconder ou fugir. Eles fazem parte de você, mas não definem você. Ao se acostumar a observar esses sentimentos sem se identificar com eles, você vai aprendendo a não se deixar controlar pelas suas emoções. E com isso, vai ficando mais livre e equilibrada. Esses 3 métodos
autorreflexão, terapia e meditação são fundamentais para quem quer integrar sua sombra de maneira eficaz e saudável. No entanto, é importante entender que a integração da sombra é um processo contínuo. Não se trata de um evento único ou de algo que você resolve de uma vez por todas. Assim como qualquer aspecto de autoconhecimento, é uma jornada. Alguns dias você vai sentir que está fazendo grandes avanços e em outros você pode se sentir desmotivada, como se estivesse dando passos para trás. Isso é completamente normal. O mais importante é continuar o processo, mesmo quando ele se tornar desconfortável. A sombra não vai desaparecer do dia para a noite, mas à medida que você a integra, ela perde o poder de controlar suas ações de forma inconsciente. Você começa a agir com mais autenticidade, com mais equilíbrio emocional e passa a tomar decisões de um lugar mais consciente e verdadeiro. Agora, para te ajudar ainda mais nesse processo, vou te passar um exercício prático para começar a explorar o seu lado sombra e integrar as partes de si mesma que você tem evitado. Esse exercício vai te ajudar a dar o primeiro passo de forma simples e prática, e você pode realizá-lo hoje mesmo. Escolha um momento tranquilo do seu dia para se sentar e refletir. Pode ser após a meditação ou quando você sentir que está em um espaço calmo e receptivo. Pegue um caderno ou uma folha em branco e escreva: quais são os sentimentos que mais me incomodam? Ou quais são as coisas que mais me irritam ou me incomodam nos outros? Deixe sua mente fluir, sem se censurar. O objetivo aqui não é julgar os sentimentos, mas reconhecer que eles fazem parte de você. Observe suas reações emocionais. Quais situações ou pessoas te causam mais desconforto ou raiva? Pergunte-se: o que essa situação ou pessoa está refletindo em mim? O que eu não estou aceitando em mim mesma que está se manifestando aqui? Escreva sobre esses sentimentos sem filtro. O objetivo não é se culpar ou se criticar, mas apenas dar nome ao que está dentro de você. Ao fazer isso, você vai começar a perceber padrões e entender melhor as razões por trás dessas emoções. Ao final, pergunte-se: o que posso aprender com esses sentimentos? Como posso começar a aceitar e transformar essas emoções? Esse exercício pode ser repetido todos os dias ou conforme necessário. Ele vai te ajudar a trazer à tona aspectos da sua sombra de forma gradual e consciente, permitindo que você comece a integrar essas partes de si mesma e, com o tempo, a viver de maneira mais autêntica e equilibrada. Integrar a sombra é um dos maiores desafios que você pode enfrentar, mas é também um dos processos mais libertadores e transformadores da vida. Com paciência, prática e compaixão por si mesma, você vai perceber que ao invés de fugir da sua sombra, ela vai se tornar uma aliada no seu caminho de autoconhecimento e evolução. Então, como você se sente agora? Já percebeu algo novo sobre você mesma nesse processo? Quero saber a sua opinião. Compartilha nos comentários como está sendo essa jornada para você. E se gostou desses ensinamentos, já aproveita para se inscrever no canal Desperto. Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada espiritual incrível. Aqui, vamos desbravar os mistérios da vida e expandir nossa consciência, um vídeo de cada vez. E não se esqueça de assistir ao vídeo que preparei especialmente para você. Ele vai te ajudar a dar mais um passo na sua iluminação espiritual. Até a próxima. Desperto!